Olá, meus queridos, muito boa noite a todos. Nós vamos começar mais uma live falando hoje em especial sobre a voz no canto gospel, a voz na igreja, a voz no púlpito, no lugar santo. É bem diferente de quando nós estamos num palco. Esse vai ser o assunto de hoje. Então, se você trabalha com isso, se você é um ministro de música da igreja, se você tem esse ministério maravilhoso que é cantar em adoração a Deus, você está no lugar certo nessa noite. Nós vamos ter muita coisa gostosa, um bate-papo bem gostoso com a professora Suzy Amaral e com o professor Fábio Almeida, ambos colegas de trabalho da Escola de Artes do UNASP, aqui de Hortolândia. E eles estão aqui já entrando, a professora Suzy já entrou, Joyce, bem-vinda, Vânia, bem-vinda, pessoal que está adentrando, seja muito bem-vindo, um feliz sábado a todos vocês. Nós já estamos no sábado, o sol já se pôs e já nasceu então um novo dia e é o sábado do Senhor. E nesta noite vai ser muito especial a nossa live por causa disso. E ela vai ser tão especial que eu quero começar cantando uma música para vocês. Eu não cantei nenhuma vez essa semana, ou talvez devo ter cantado uma vez em alguma live. Mas neste momento eu quero cantar em adoração ao Senhor, para que você também conheça um pouco da minha voz na música gospel. E já deixando uma dica, essa música aqui em breve, ela foi gravada hoje aqui em casa com a minha voz e eu vou estar lançando um vídeo junto da professora Patrícia Arantes. A gente vai estar lançando um vídeo dessa música, então é só uma palhinha para vocês nessa noite. Essa música, ela tem como base o texto de Romanos 3, no capítulo 23, fala assim, olha só. É um anúncio muito triste para nós, mas no versículo seguinte vem uma grande surpresa, um grande presente, olha só. No versículo 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós somos pecadores nessa terra e carecemos da glória de Deus. E então, Deus nos dá o presente e nos anima, dizendo, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Cristo nos redimiu de nossos pecados na cruz. E essa música fala sobre isso. Eu vou cantar um trechinho para vocês. Perdoado, não há limites para um Deus eterno, Ele vai além para conceder sua graça, preciosa graça, e não importa qual o seu pecado, basta aceitar e receber essa graça. Preciosa graça, eu sei que Deus é por nós, Ele deu sua vida, pelo seu sangue nos libertou. Deus nos amou, deu no seu Filho, graça foi tudo que
preciosa graça. Amém. Amém. Seja muito bem-vindo quem está chegando neste momento. Foi um momento de louvor e adoração. E agora eu quero estar chamando aqui para esse próximo momento, que vai ser um momento de debate, em cima de um texto maravilhoso de uma escritora que nós consideramos muito, que é a Ellen White. Ela escreveu algo sobre a voz cantada. O título do texto é A Cultura da Voz e do Canto. E nós vamos estar debatendo esse texto hoje aqui com vocês, além de falar sobre a interpretação, sobre a questão da aplicação da técnica vocal quando se está cantando na igreja. Primeiro, porque é um momento de adoração. Segundo, porque muitas igrejas têm muita gente, são muito grandes e às vezes você pode não estar acostumado com isso, ou você está acostumado na sua igreja pequenininha e de repente você é convidado para cantar numa igreja grande, como por exemplo o IASP, o NASP agora, HT, né? Então a gente vai estar debatendo sobre isso. E eu quero convidar aqui a professora Suzy. Professora Suzy, você já pediu a sua autorização aqui? Deixa eu ver. Ainda não. Professora Suzy, peça sua autorização aí para você entrar aqui com a gente e a gente então poder debater sobre esse tema que vai ser maravilhoso nessa noite. Tá aí já a professora Suzy. Joyce, muito obrigada. Claudinha, obrigada. Lucy Cleide, obrigada mais uma vez. Vamos lá. Suzy. Uhul! Oi! Boa noite, professora Suzy. Tá meio ruim minha iluminação. Ui! Minha iluminação aqui. Acho que esse filtro não vai combinar muito, professora, com a nossa live de hoje. Agora tá bom, ó. Agora tá excelente, muito bom. Uhul! Agora tá linda. Muito bem. Professora, então eu estou aqui com o texto que nós separamos para a gente estar conversando um pouquinho a respeito dele, que numa época tão restrita em termos de técnica vocal, que a gente está falando aqui de Ellen White, e ela viveu no século XIX, na verdade, e ela escreveu esses textos por volta de 1840, 1850, e esse texto fala sobre a cultura da voz e do canto. Olha que interessante como o assunto de técnica vocal é inserido nesse texto por uma pessoa que era leiga no assunto, porque a Ellen White era uma escritora cristã, né? Ela não era uma estudiosa de voz, de canto, né? Mas nós cremos que ela sempre era inspirada por Deus para escrever essas coisas, que também está relacionada com a voz, com a utilização da voz na igreja, né? E esse texto começa dizendo assim, ó, que é um assunto para todas as escolas. Por que será que os nossos colégios internos, os nossos colégios de internato, que viraram hoje universidade, todos eles, nós temos três campos no Brasil, todos eles têm uma escola de artes. Não é à toa, porque já naquela época, essa questão da cultura da voz, do estudo do canto, já foi inserida através, aí uma das coisas, né, desse texto de Ellen White, estava sendo inserida no contexto em que ela estava vivendo. Então ela começa dizendo assim: eu estou contente que um elemento musical foi trazido para dentro da escola Healdsburg, que provavelmente era a escola que os filhos dela estudavam, né? Em todas as escolas, a instrução de canto é grandemente necessária. Gente, nós estamos falando do século XIX, né? Que coisa maravilhosa. Tem algo a respeito disso, né? Deve haver muito mais interesse na cultura da voz do que é agora em geral manifestado. Os alunos que têm aprendido a cantar os suaves hinos do Evangelho com melodia e clareza podem fazer muito bem como cantores evangelistas. Eles encontrarão muita oportunidade de empregar o talento que Deus lhe deu, levando melodia e claridade a muito lugar solitário, entenebrado pelo pecado, dor e aflição.
cantando para aqueles que raramente têm os privilégios da igreja. Então, olha só, como a gente pode ir através da nossa voz, a gente canta na igreja, mas a nossa voz pode levar o evangelho a muito lugar, não é verdade, Suzy? Com certeza. E aí, a gente vai debater aqui sobre o próximo, a próxima estrofe aqui que ela fala, sobre a correta entonação e pronúncia. Isso daqui é pura técnica vocal que ela está falando. Então, olha só. Não há palavras para descrever as profundas bênçãos do louvor genuíno. Quando os seres humanos cantam com o espírito e o entendimento, os músicos celestiais entram na harmonia e se unem ao cântico de ação de graças. Aquele que nos concedeu todos os dons que nos habilitam a ser cobreiros de Deus, espera que seus servos cultivem a voz. Olha só, vamos dar uma ênfase aqui nessa frase. Cultivem a voz de modo que possam falar e cantar de maneira compreensível a todos. Não é o cantar forte que é necessário, mas a entonação clara, a Deus, seja entoada em tons claros e suaves, sem estridências que ofendam o ouvido. A habilidade de cantar é um dom de Deus, seja ela usada para a sua glória. Olha que trecho super interessante, quando ela fala aqui sobre o cultivo da voz para que a gente tenha uma entonação clara. Quando ela fala para que a gente tenha uma entonação clara, Suzy, o que te vem na sua cabeça? Da parte técnica, que a gente trabalha com voz, o que vem na sua cabeça sobre entonação clara? Então, eu acredito que na igreja, quando nós estamos ali no púlpito, a gente tem que utilizar, sim, da técnica, da boa técnica vocal, da saúde vocal para estar lá, mas não é um lugar assim onde eu vá demonstrar todos os meus agudos ou todas as habilidades vocais que eu tenho. O que a gente tem que utilizar é dar clareza no falar para que as pessoas entendam a mensagem e para que aquilo seja assim de uma forma simples. É claro que quem faz a obra é o Espírito Santo, mas a gente está ali para que ele nos use. Então, assim, acho que se não tiver um coração quebrantado para subir num púlpito, a mensagem não é levada. Sabe? Sim. E em termos técnicos, quando a gente fala assim, entoar com clareza, né, para que as pessoas entendam. Na parte técnica, quando a gente fala em técnica vocal, pensando nessa parte, o que a gente trabalha em técnica vocal para que a pessoa tenha uma clareza, para que a palavra seja clara ao chegar nos ouvidos? Então, você te vem à mente a técnica? Sim. Eu penso numa boa articulação, numa boa projeção, uma voz clara, uma voz limpa, bonita, algo que vai atingir os corações. Sim, eu penso, a primeira coisa, assim, quando eu li essa parte aqui, que ela ressalta muito a questão da clareza, é a questão da articulação, né? Que é uma técnica que a gente trabalha muito, né? Dependendo do canto, é feita de uma forma ou de outra, né? Mas, independente do estilo de voz ou de música, ela precisa ser utilizada, a questão da fonoarticulação, porque se a gente canta com a boca muito fechada, no cantar, que tem toda fugiu a palavra agora, mas tem toda uma melodia, né, que é modulado e tudo mais, então todas as modulações que acontecem na nossa voz, para que isso chegue claro ao ouvido daquelas pessoas que estão ouvindo, a articulação é necessário. Não é verdade? Com certeza. Acho que é uma das primeiras coisas que eu acho que a gente tem que trabalhar ao cantar é uma boa articulação para que as pessoas tenham assim clareza do que a gente está falando. Porque às vezes acontece de vermos pessoas cantando, não só na igreja, em diversos lugares, e você não conseguir entender o que a pessoa está falando. Aí a música tem uma bonita melodia, a instrumentação tá legal, mas você não entende a mensagem que está sendo dada. Verdade, é isso mesmo. Aí o segundo ponto que ela trata aqui, ela diz assim, ó, beleza, poder e faculdade. Um outro ponto que ela tratou aqui no texto que eu acho interessante
é a questão do cantar forte. Olha que interessante. Nessa época, né, no século XIX, a única técnica que a gente tinha era a técnica do canto lírico. No canto lírico, vamos dizer assim, que tecnicamente falando, a projeção ela é muito boa e a técnica foi desenvolvida para que fosse, sim, uma voz forte. E aí eu fico aqui pensando, eu não sou uma estudiosa dos livros de Ellen White, né? Mas eu leio e, assim, eu tenho as minhas interpretações. Assim, claro que uma pessoa leiga no assunto lendo, talvez tenha um entendimento aqui, né? E a gente que entende um pouco mais da questão técnica, a gente pensa assim, poxa vida, mas se ela diz aqui que um canto que não é um cantar forte que é necessário, mas a entonação clara, né? O canto lírico traz, né? Até hoje, claro, sempre trouxe essa entonação claríssima, né? Exceto nos agudos. Olha que coisa interessante, porque o canto lírico, quando pouco trabalhado, nos agudos, e mesmo quando muito trabalhado, ele fica um pouco menos entendível. Você concorda, professora? Você que é uma profissional que estudou muito canto lírico, você pode falar um pouquinho mais sobre isso pra gente? Então, eu acho que... eu não sei ligar isso. Eu acho que estavam me dando um fone aqui. Coloca o plug no coisinho do... Mas então, acho que tá dando pra ouvir bem. Que ele é sem fio, eu não sei usar esse negócio aqui. Entendi. É muito chique. Não é, não. Então, a respeito do canto erudito, que nem eu gosto muito. Mas o que acontece? Em alguns momentos, as notas são muito agudas e perde-se um pouco a clareza das palavras. Porque assim, a gente preza mais pela técnica em si sonora do que tanto pela articulação, assim, o som do que você vai ouvir da pessoa falando. É o chegar, né? Porque a voz do canto lírico, por exemplo, quando foi criada, tinha que furar uma orquestra toda, né? Tinha que dar conta do som de uma orquestra. Então, era importante que aquele som chegasse, furasse, mas quando estava muito nos agudos, muitas vezes, assim, causa uma certa incompreensão, né? Você concorda comigo, então, né? Não tô falando besteira, não, né? Não. E o que acontece também no canto erudito, assim, o que é muito apreciado é aquela técnica bonita, aprimorada, polida. E eu acho que quando a gente está num púlpito, tem que ter técnica, sim, como já falamos, mas quem aparece não sou eu. Quem tem que aparecer é a mensagem de Deus. E quando a gente apresenta muita técnica, as pessoas acabam perdendo, sim, o que você está falando e ficam, como fulano canta bem. Acaba acontecendo isso. E eu, pelo menos, meu entendimento, não digo como uma verdade real, mas o que eu penso. Claro. Não é um lugar para eu demonstrar toda a minha técnica. Todas as habilidades. E aí, então, interessante, né, que ela fala aqui que não é o cantar forte, mas a entonação clara, a pronúncia correta. Então, quer dizer, será que ela queria dizer aqui que realmente, assim, para que a gente não utilize, depois ela fala sobre a voz estridente, né, para que a gente não utilize esse tipo de estridência que evita um pouco de que traga essa clareza, né, para as pessoas, quando talvez a gente vá para os tons muito agudos e perca um pouco da claridade, da pronúncia, da dicção, né? O professor Fábio vai falar, e o professor Fábio gosta de usar bastante essa palavra, né? Dicção, né? Ele gosta bastante dessa palavra. Aí daqui a pouco ele vai entrar aqui para debater. Mas aí depois ela continua assim, ó, beleza, poder e faculdade de comover. A música pode ser um grande poder para o bem, contudo, não tiramos o máximo proveito dessa parte do culto. O cântico é geralmente originado do impulso ou para atender casos especiais, em outras vezes, os que cantam o fazem mal. E a música perde o devido efeito sobre a mente dos presentes. Olha o que ela vai falar aqui da importância da gente fazer música bem feita na igreja, tá? Olha que interessante. A música deve possuir beleza, poder e faculdade de comover. Isso aí que você tinha acabado de falar, Suzy, sobre essa faculdade de comover os corações, né? Ergam-se as vozes em cânticos de louvor e adoração. Que haja auxílio, se possível, de instrumentos musicais e a gloriosa harmonia
suba a Deus em oferta aceitável. Mas às vezes é mais difícil disciplinar os cantores e mantê-los em forma ordeira do que desenvolver hábitos de oração e exortação. Muitos querem fazer as coisas à sua maneira, não concordam com deliberações, são impacientes sobre a liderança de alguém. No serviço de Deus se requerem planos bem amadurecidos. O bom senso é coisa excelente no culto do Senhor. Vamos debater um pouquinho sobre isso, porque isso acontece muito nas igrejas, não acontece? E como? Assim, digo por experiência própria, até comigo. Logo que eu voltei para a igreja, eu sou adventista, comecei a frequentar a igreja, eu tinha 4 anos de idade. Com 17 para 18 eu saí e fiquei um tempo fora, estudei outras coisas, cantei outras coisas. E quando eu voltei e eu queria utilizar a técnica que eu tinha estudado dentro da igreja. Eu queria cantar aquele tipo de música dentro da igreja. E assim, as pessoas que estavam me auxiliando na gravação dos meus CDs falavam, mas isso é um estilo que vai agradar, tal. Eu falei assim, eu não sei se é um estilo que vai agradar, mas assim, é o que eu tenho de coração para dar para Deus. Uhum. E lendo várias coisas assim, eu sempre pedia muito a inspiração de Deus. Em alguns momentos eu li uma parte que fala da história de Caim e Abel. Que Deus pediu uma oferta e Caim veio com o melhor que ele tinha, que era aquelas frutas que ele tinha colhido, mas não era o que Deus tinha pedido. O que ele tinha pedido era um cordeiro. E eu entendi aquilo como para mim, sabe? Era de todo o meu coração, era o meu melhor, mas não é o que Deus tinha me pedido. Sim. Nem hoje para cantar na igreja. Eu não utilizo muitas coisas que eu aprendi. Acho que se eu utilizo aí uns 10%, o que eu utilizo muito é essa clareza, para que as pessoas me entendam, uma projeção boa, um apoio para minha saúde vocal, mas assim, demonstrar aquela técnica, canto agudos, não acredito que seja o lugar. E assim, Deus já tocou fortemente no meu coração a respeito disso, exatamente por eu ter essa tendência de querer, assim, trazer tanto canto erudito ou outros tipos de canto para a igreja. Então, acho que lá é lugar de simplicidade. Que legal, bem colocada essa palavra, professora, simplicidade, muito legal. Professora, eu vou agora, para terminar esse trechinho do texto que a gente está lendo aqui sobre a Ellen White, eu vou entrar num outro livro dela, que ela vai explicar exatamente aquilo que a gente acabou de falar, sobre a questão da inserção do canto lírico como técnica vocal mesmo na igreja. Vou falar um pouquinho sobre isso, mas agora eu vou debater com o professor Fábio Almeida, pode ser? Vou sair. E já a professora Suzy volta de novo, tá? Professor Fábio, peça essa autorização, entra aqui com a gente para debater sobre o texto. Gente, vamos aguardar o Fábio, pedir autorização aqui para entrar. O professor Fábio Almeida é outro professor muito querido que trabalha com a gente lá na Escola de Artes do NASP-HT. E a gente vai continuar debatendo aqui. Fábio, só para te orientar, o Fábio... não preciso nem orientar. Uhul! O Fábio já pediu autorização, já está autorizado, já vai entrar aqui com a gente. Então, nesse próximo texto vai falar assim, características de bom canto. Olá, professor Fábio! Oi, boa noite. Bem-vindo, tá acompanhando. Estou regulando aqui o volume. Legal, traz um pouquinho mais para perto aí que fica legal. Se você tiver um fone de ouvido também com o microfoninho, também fica bom, fica mais alto o som. Mas acho que dá para te ouvir bem, sim. Dá para ouvir? Dá sim, tá ótimo. Fábio, estava acompanhando aí, né, com a professora Suzy o nosso debate, né? Sim, e aí, no outro livro de Ellen White, Fábio, ela explica, olha só, características do bom canto. Pode-se fazer grande aperfeiçoamento no canto. Pensam alguns que quanto mais alto cantarem, tanto mais música fazem. Barulho, porém, não é música. Olha que assim, né, firme que ela escreveu essas palavras, né? Dá até um medo, assim, né? Ai, meu Deus. O bom canto é como a música dos pássaros, dominado e melodioso. Eu achei fantástico isso daqui, porque ela está falando sobre o domínio da voz. E o domínio é a técnica. Tudo que a gente ensina hoje, né, professor? Fala um pouquinho. É o domínio do nosso instrumento, não é verdade? Claro, com certeza. Eu estava observando vocês conversando, né? E eu estava pensando aqui,
assim, a gente tem que exercitar, trabalhar, desenvolver a voz. Claro que a gente tem que tomar o cuidado para que quando estiver apresentando não querer chamar atenção para si, mas para a mensagem, né? Isso é muito importante, não se esquecer. Mas não quer dizer que a gente não tenha que desenvolver, trabalhar a técnica vocal também. Isso é muito importante. Saber Sim. dominar. Principalmente se você tem oportunidade para desenvolver, tem algum professor que possa te orientar, então é muito importante que você busque. Eu até arrisco a dizer que assim, seria um erro muito grave se a pessoa tem a oportunidade e rejeita, não quer desenvolver. Ah, eu quero cantar na igreja, mas não busca melhorar. Isso também é um erro, seria um erro grave, né? Então, Sim, tendo a oportunidade, tem que buscar melhorar. verdade. E uma outra coisa legal que é interessante ressaltar, Fábio, é que mesmo que o professor, ele seja um professor de canto erudito, ou ele cante erudito, por exemplo, você é um super cantor de erudito, a Suzy é um super cantor, não quer dizer que ele vá trabalhar apenas essa técnica com as pessoas, não é verdade? A Não, gente claro que não. trabalha a técnica voltada para aquilo que a pessoa necessita, né? Então, aqui Exatamente. Ellen White está Repertório. dizendo, olha só, na continuação do texto, olha o que ela vai falar. Tenho ouvido em algumas de nossas igrejas solos que eram de todo inadequados ao culto da casa do Senhor. As notas longamente puxadas e os sons peculiares, quer dizer, aquela coisa que demonstra muito, parece assim, que o cantor está querendo se mostrar, né? Está querendo Exatamente. ficar segurando aquela nota um tempão, sabe? Essas coisas que demonstram que a gente tem um total domínio da voz, mas que dá uma certa, não sei que palavra usar. Eu diria chama atenção para si. Isso é um erro grave. Exatamente, professor, essa palavra, que chama atenção para si, exatamente. Aí ela continua assim, as notas longamente puxadas e os sons peculiares comuns no canto de óperas não agradam aos anjos. Ela explica isso aqui, aquilo que lá no outro texto de outro livro eu tinha falado assim, olha, eu entendo que talvez ela tenha dado uma cutucadazinha assim no, não canta ópera na igreja, porque não é bem vista a ópera na igreja, né? E se a gente for pegar, assim, desde quando surgiu a música gospel, não tinha nada a ver com ópera, né, Fábio? Não. Era mais assim, vinda da a origem assim, mais em música popular. Não tinha técnica rebuscada, ainda não. Isso não. O canto negro, né, Fábio? O gospel vem, né, Negro espírito. do canto black, né? Bom, daí ela diz assim, que em outro texto agora, né? A melodia do canto derramada de muitos corações expressada clara e distintamente, mais uma vez ela usa a palavra clara, é uma das instrumentalidades de Deus na obra de salvar almas. Todo culto deve ser conduzido com solenidade e admiração, como se na visível presença do mestre das assembleias. Que legal, né, Fábio? O que você achou? Só tem um detalhe, assim, sempre lembrando que existem várias vertentes, né, se tratando de música gospel. Tem a vertente que vem dos Estados Unidos, né, do Negro Spiritual. Tem outras vertentes que vêm, por exemplo, da Europa, né, da Alemanha, Inglaterra. Então, existem várias vertentes, né, que chegam assim, que compõem o repertório de música sacra, né. Uhum. Então, assim, algumas têm assim, um estilo mais popular, outras um estilo mais tradicional, vamos dizer assim, mais tradicional na igreja, né? Então, assim, existem várias vertentes, mas, assim, o objetivo central sempre é aquilo que já foi comentado, já foi mencionado, né? Que é trabalhar técnica, claro, desenvolver, mas assim, não procurar chamar atenção para si, para a voz. Olha que domínio que eu tenho. Não, sempre voltado para a mensagem, né? Isso é mais importante. Que legal. Olha, essa foi a nossa reflexão sobre um texto de uma autora muito respeitada, que é Ellen White. É o que ela diz sobre o canto na igreja, né? Sobre a voz,
sobre como nós precisamos cantar com expressividade, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Ela fala isso também, sobre o uso da expressividade, não chamando atenção para si com a voz, mas sim expressando através da face e do corpo aquilo que está querendo dizer. É muito importante. O visual também é importante para passar a mensagem para as pessoas. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho. Mas antes, o Fábio vai contar para a gente, Fábio, como foi que você começou a cantar na igreja, Fábio? Com quantos anos? O Fábio tem uma experiência pessoal de muitos anos, né, professor, cantando na igreja, né? Sim, eu vou até tentar mostrar para vocês. Eu só não sei ainda como que eu faço para virar a câmera. Vira? Ah, isso, Pronto, legal, legal. essa foto, eu até circulei ali que era para poder observar melhor. É uma foto que minha mãe tirou quando eu tinha 3 anos de idade. Foi nessa época que eu comecei a cantar, num coro infantil. Quem regia era minha tia. Minha tia regia. Opa, deixa eu diminuir aqui. Opa, saiu fora. Pronto. Então aqui estava eu, né? E aqui estavam os meus 2 irmãos, inclusive, cantando lá. Então, que legal, ou seja, já faz alguns anos. Poxa vida, hein? Então conta um pouquinho pra gente aí nessa sua trajetória na igreja, como que foi o início, porque quando a gente é criança, a gente nem pensa em técnica vocal e nem nada, né, Fá? Embora você tenha vindo de uma família de músicos, né? Eu não sei como é que era, você só tinha uns 3 anos, já falava assim, olha, você tem que articular e tal. Conta um pouquinho como é que foi, quando que foi que você começou a se interessar mesmo por voz, e aí você foi estudar, o que que mudou isso quando você voltou a cantar na igreja, ou voltou, entre aspas, né? Cantava sem técnica, daí foi estudar técnica, daí como é que fazia isso, sabe? Conta um pouquinho dessa sua experiência. Então, eu comecei, como já mostrei ali, desde pequeno, né? E nesse coral infantil que eu cantava, minha tia já dava técnica vocal, claro que disfarçado assim, né? De brincadeiras. Por exemplo, fazia uns agudos imitando sirene. Então, assim, existiam vários exercícios, mas todos voltados assim para desenvolver aquecimento, tudo, mas como se fosse em forma de brincadeiras, né? Nessa época. Aí, posteriormente, nós fomos crescendo e aí eu fui estudando um pouquinho mais a fundo. Na época, eu estudava a técnica norte-americana. Quem trouxe essa técnica foi o João Wilson Faustini. E minha tia também foi estudar com ele. Então, ela aprendeu e me passou também técnica norte-americana. Estudei por vários anos essa técnica. Posteriormente, quando eu já tinha por volta de uns 17 anos, aí eu fui estudar a técnica italiana com a professora Sandra Morani. Estudei também durante alguns anos com ela. E nisso, claro, que eu também já dava aula, juntamente com a minha tia. Comecei a dar aula em 92, se não me falha a memória. Puxa vida, Fábio. Então já faz alguns anos também. Então, e que lá legal. nessa época, eu dava aula de piano e de canto, junto com a minha tia. Eu via ela dando aula e eu também auxiliava ela. E assim também foi fazendo um estágio, né? De anos, né? E aí, posteriormente, eu entrei na Unicamp. Na Unicamp, daí, pude me aprimorar mais, né? Na técnica, né? E, claro, que isso daí foi me ajudando demais na questão de aplicar, saber aplicar nos hinos e no repertório que eu quisesse, né? E tendo sempre esse bom senso, né? De saber o repertório e aplicar a técnica para aquele repertório, né? Então, quer dizer que o seu processo ele foi bem assim lento e a técnica foi sendo introduzida e ao mesmo tempo você já ia cantando. Então você não sofreu muito essa mudança, né? Eu falo isso por quê? Porque tem muita gente que nunca estudou canto na vida, né, Fábio? Mas canta na igreja desde pequenininho. E aí um dia fala assim, eu acho que eu vou estudar canto para me aperfeiçoar, para cantar melhor. E aí vai começar a gente vai começar a alterar a técnica, ou vai começar a miscigenar técnicas, né?
E a pessoa, a gente vê que às vezes começa a ficar meio perdida. Acontece isso com você, com um aluno seu, sabe? Com Claro, certeza, né? com certeza, sem dúvida. E aí ele começa a ficar na dúvida de como que ele vai agora, ele puxa vida, como que ele vai aplicar aquilo agora conforme ele está cantando? Ah, ele aprendeu que ele tem que respirar de uma maneira a utilizar um apoio, mas ele nunca utilizou. E aí como é que ele vai cantar agora na igreja utilizando? Então no começo parece que dá assim usar uma palavra Sim. assim, uma desgringolada na coisa, né? Eu até dou um exemplo para todos os meus alunos, assim, um exemplo bem simples, fácil para quem, por exemplo, para quem dirige, né? No início é tudo difícil, ninguém senta no carro e sai dirigindo. Não, é bem complicado, mas com a prática, depois você dirige sem nem pensar, né? Engata a primeira, segunda no carro, e, enfim, né? Assim também funciona com a técnica. Só que Uhum. isso que é muito bom mencionar. Isso só vai se tornar algo assim inconsciente e bem tranquilo para a pessoa se ela treinar. Tudo que a gente treina, a gente consegue desenvolver. Se não É aí treinar, É aí que se torna técnica, né, Fábio? Porque a técnica não é uma técnica até que se não se treine e transforme aquilo numa técnica, né? A técnica exatamente. é o resultado de treino, né? Claro, com Essa semana eu certeza. falei algumas vezes em algumas lives, né, que existe um estudo da neurociência que fala sobre a formação do engrama, né? A pessoa, ela só cria um engrama quando existe uma ligação neurológica que, a partir da repetição daquele mesmo movimento, ela cria o engrama. E a neurociência fala que só depois de 21 dias e durante 7 horas desses 21 dias é que se cria um engrama. Então, muitas vezes, para a gente conseguir decorar um ajuste vocal, já combinado com todo o controle das técnicas de pressurização e tudo mais, a gente leva todo esse tempo, né? Sem dúvida. E aí que nem eu perguntei ontem, né, para um professor amigo meu também na live, quantos alunos seus estudam 7 horas por dia durante 21 dias para aprender uma técnica? Infelizmente, não é uma crítica, viu, queridos alunos? Infelizmente, nós sabemos que nós não temos tempo para isso. Muitos porque estudam por lazer, muitos porque apenas estudam para aperfeiçoar mesmo o seu louvor a Deus. E a gente tem um tempo determinado que a gente pode dedicar àquelas coisas, né? A nossa vida é feita de prioridades, né, professor? Sem dúvida. É difícil, às vezes o aluno chega para a gente e fala assim, ai, quanto tempo que a gente vai demorar, né? E aí, quando a gente pensa nessa aplicação para a igreja, a gente fala assim, poxa, realmente vai demorar um pouco para você conseguir cantar na igreja utilizando a técnica, porque só vai conseguir fazer isso de maneira natural quando virar realmente técnica, né? Quando acontecer o engrama, né? Isso é bem Sem interessante. dúvida. Mas, Fábio, é o seguinte, a gente combinou que a gente ia falar um pouquinho de temas e cada um ia fazer uma mensagem musical nessa noite. Eu já fiz a minha na abertura, até toquei piano, ó. Meu Deus. Hein, parabéns. Obrigada, prof. Olha, recebi o parabéns do professor de piano. Tô feliz, hein? Sim, Prof, canta um pouquinho pra gente nessa noite. claro, com certeza. Vou sentar lá no meu piano digital e aí vou cantar. Legal. Estamos ansiosos para te ouvir um pouquinho. Vou até encostar aqui, ó. Deixa eu só fazer para cá. Isso aqui dá para me ver bem. A Suzy falou que você é muito chique, Fábio. Porque A Suzy escreveu assim, Fábio é muito chique. que isso?
abismo que me separava do Senhor. Era tão grande que eu jamais o iria transpor. De onde eu estava até Jesus era longe demais. Clamei, Senhor, não posso ir onde tu estás, Cristo. Morreu por mim quando eu não podia ir a Ele, Ele veio a mim, veio sofrer no Getsemane. Quando eu não podia ir a Ele, Ele veio a mim. Quando eu não podia ir a Ele, Cristo veio a mim. Amém! Glória a Deus. Obrigada, Fábio, pela sua mensagem. Que gostoso que é ouvir, né? Muito legal. Fábio, a gente vai falar um pouquinho agora sobre o tema que, inclusive, você citou aí, que era bem importante, que é a questão da expressividade, da interpretação, quando nós estamos na igreja, né? Nós vimos aqui, através da autora Ellen White, que é preciso muita clareza nas palavras. Mas será que somente as palavras chegam? Às vezes, não é que nós estamos querendo tirar a atenção, mas será que uma boa expressão no rosto vai fazer a diferença em como essa mensagem vai chegar às pessoas? Porque, além de ser um momento de adoração para Deus, em primeiro lugar, é uma mensagem para as pessoas que a gente está passando, né? Fala um pouquinho para a gente sobre essa questão da interpretação na igreja, no momento de adoração. Primeiro, a interpretação, na verdade, antes de você pensar em interpretação, você tem que ler toda a letra do hino e entender o resumo da mensagem. Fazer um resumo e entender qual assim, é o centro da mensagem, qual o objetivo principal. Aí sim você pode pensar em interpretar. Como o pastor, né, Fábio? Só te interrompendo um pouquinho, o pastor precisa estudar antes, né, de pregar. Com certeza, sem dúvida. Primeiro para ele tem que entender aquilo para preparar o sermão, para poder passar a mensagem, na verdade? Passar a mensagem, sem dúvida. E o cantor, com certeza, tem que fazer isso. Né? Ele tem que entender primeiro para ele poder passar, né? Uhum. E não só na interpretação corporal, facial, mas na vocal também. Na verdade, é um conjunto que a gente tem que aplicar na questão da interpretação, né? Por exemplo, dá uma entonação em alguma parte que precise mais, cresce. Esse domínio vocal é muito importante também, né? E a questão facial. Você também não pode, assim, por exemplo, cantar um hino alegre e você sem expressão nenhuma. Sério, tal, como se não tivesse nada. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Olha a minha cara de nada, né? Então, exatamente. Esse é um exemplo clássico. Então, assim, você tem seu rosto, né?
E seu rosto, o seu corpo tem que corresponder àquilo que você está cantando, né? Por isso que é muito importante você sentir primeiramente a mensagem. Primeiramente a mensagem tem que ser para você, para depois você conseguir transmitir aquilo, né? Então isso é muito importante, essa questão de você entender a mensagem e saber passar ela, né? Isso é fundamental. Que legal, muito interessante isso que você falou. E principalmente a expressão facial, né? Sem Porque dúvida. assim, a Sem nossa dúvida. voz ela está saindo daqui e é através da nossa expressão facial que a gente demonstra os nossos sentimentos. Não que a gente não demonstre com o restante do físico, mas a facial é a mais importante, né? Para Sim, você com certeza. transmitir aquilo que você está querendo dizer, né? Uma Então, de coisa repente, interessante, uma coisa interessante que um professor falou uma vez, que a expressão começa nos olhos. Já diz na Bíblia, os olhos são as janelas da alma. Então, assim, a expressão começa a partir dos olhos. E a partir dali começa a expandir a expressão pelo rosto inteiro. Rosto, corpo, tudo tem que estar envolvido na expressão, né? que legal esse tema, né, Fábio? Mas, Fábio, eu tenho certeza que a professora Suzy tem também algo muito interessante para compartilhar com a gente da experiência dela. Ela já falou um pouquinho da experiência dela na igreja, mas tenho certeza que ela tem muito mais para contar para a gente continuar com o tema agora. Então, eu me despeço um pouquinho de você para que a Suzy venha debater aqui com a gente mais um pouquinho e contar um pouco da história dela, tá bom? Tá, joia. Tudo bem. Até já, querido. Suzy, tô te esperando. Pode pedir autorização aí, Suzy, para eu poder te chamar e a gente dar continuidade, então. A Suzy agora vai compartilhar com vocês um pouquinho da experiência dela, assim como o Fábio compartilhou. Quando foi que ela começou a cantar na igreja, a se interessar por voz? Se ela teve aí uma modificação nessa passagem, né, do cantar sem conhecer o que é técnica, cantar conhecendo o que é técnica. Suzy, fala um pouquinho pra gente, então. Um pouquinho da sua experiência. Se você passou também, Suzy, por esse processo bem, assim, lento como o Fábio, que quase não percebeu, né, a diferença da aplicação técnica, porque ele foi aprendendo e já foi cantando na igreja, ou se você começou sem nem conhecer técnica nenhuma, e depois foi que você se interessou realmente por aprender e daí foi cantar na igreja. Conta um pouquinho da sua experiência pra gente, Suzy. Então, como eu falei na outra parte que eu do vídeo, eu comecei a ser adventista com 4 anos de idade. E a família que deu estudo bíblico para nós percebeu que eu já gostava de música. Eu canto desde os 2 anos e meio. Comecei a falar e já comecei a cantar. Só que sim, assim, como algo natural, como a nossa fala. Então, essa senhora que nos deu estudo bíblico percebeu que eu gostava muito de música, que eu estava sempre tocando, assim, fingindo que estava tocando no banco da igreja, cantando. Então, ela começou a pagar os meus estudos. Pagou canto, pagou piano para mim, para que eu pudesse, assim, melhorar, me especializar na área. Então, assim, como logo que eu comecei a fazer, eu comecei com 8 anos, eu já sabia que era técnica vocal e que era estudo de piano, então, assim, não foi assim, que nem o Fábio falou, de forma mais lúdica, que nem com ele. Não, comigo já foi inserido logo técnica vocal mesmo. E, tipo, eu sempre gostei muito disso. Sempre gostei de estudar os exercícios, sempre gostei de fazer. Sempre foi algo que me agradou muito. Tanto que quando os alunos falam, os exercícios são chatos, eu falo, nossa, eu acho tão gostoso. Porque eu sempre gostei. E essa questão da interpretação que o Fábio estava falando, acho que é algo que tem que ser bastante debatido para melhorar o nosso louvor na igreja, né? Só complementando ali o que ele estava falando, acho que a gente tem que se conectar com o que está sendo cantado. Porque se aquilo não for real para mim, eu não vou conseguir passar para as pessoas, sabe? Então, aquela música tem que se tornar realidade para mim. Eu tenho que me conectar com aquele assunto para que eu consiga demonstrar aquilo nos meus olhos, nas minhas feições, nas minhas mãos, na minha voz.
para que tudo esteja assim em comum acordo, sabe? Agora, voltando, né? Então, eu sempre tive essa noção de que eu estava estudando técnica vocal e sempre gostei muito. E eu tinha, voltando agora, tem que abrir várias janelas. Voltando àquele assunto que você estava falando de Ellen White, que ela fala sobre o canto estridente, sobre cantar forte. Desde pequena, eu sempre tive esse gosto por cantar forte, cantar estridente. E o meu professor de canto pegava muito no meu pé, o meu primeiro professor, que eu cantava muito estridente, que eu, assim, soltava muito. E eu tinha uma dificuldade imensa para fazer coisa suave. Era, assim, aquele controle de vir do forte pro... Por isso, a importância também de se estudar técnica vocal, para que você consiga fazer uma boa interpretação. Tanto quando as notas têm que ter um pouco mais de força e quando elas têm que ser mais suaves. Eu não conseguia fazer isso, a minha música era inteira forte. Então, a técnica me ajudou muito isso, nessa parte. Aí eu comecei a estudar canto erudito com 15 anos, com uma professora adventista, a Filomena Camilo. Beijo, Filó. Beijo pro meu outro professor também, Ricardo Vaz. E ela me ensinou muita coisa, assim, a respeito de técnica vocal erudito. Na época, tinha uma novela na Globo que estava muito na moda e a abertura era em canto lírico. Então eu falei, era isso que eu queria cantar. E aí veio daí que eu comecei a me apaixonar pelo canto erudito. Então comecei a estudar, só que eu nunca apliquei isso na igreja, que nem eu não canto erudito na igreja. Eu não canto com a impostação do erudito, com a colocação do erudito. Eu utilizo em partes a técnica, que nem apoio, uma boa projeção, articulação, mas não a impostação do erudito. Nunca utilizei na igreja. Não a qualidade estética do erudito, né? Não. Não, porque, tipo assim, eu sempre tive essa noção de que lá não é o lugar para que eu apareça. Mas sim que o Espírito Santo faça a parte dele. Sim. Não sei se você quer complementar alguma coisa para eu continuar. Não, super legal. É a sua história mesmo. A gente está falando sobre a história. Na verdade, se você quiser complementar a sua história cantando agora, vai ser muito legal. Tá. Aí depois eu continuo, que tem mais coisa para falar. Claro, ou pode continuar e depois cantar, como você quiser. Você que manda. Um pouquinho, Carla. Pega o carregador do celular para mim, que tá acabando a bateria. Então, voltando, né? Quando eu tinha mais ou menos uns 18 anos, sempre cantei na igreja. Sempre foi o que eu quis para minha vida. Mas quando eu cheguei naquela idade de adolescência, eu comecei a querer outras coisas. Eu comecei a achar... Eu perdi aquela humildade que eu tinha de quando eu era criança, de achar que o meu dom era de Deus, que tudo era para Ele, por Ele. E comecei a achar, o dom é meu, eu que estudei para isso e eu vou usar porque eu quiser. Então, comecei a querer cantar fora, a utilizar para outras coisas. E achar que aquele dom era meu. Então, assim, resumindo bem, cantei um tempo fora e quando eu resolvi voltar, foi uma vez que eu cantei no concurso Maria Callas, em São Paulo. E depois desse concurso eu recebi um convite para estudar fora. E assim, eu falei, cara, é o que eu quero, né? Aí reencontrei minha segunda professora de canto, né, a Filó, e comentei com ela, olha, minha oportunidade, mostrei os formulários que já estava comigo. Aí ela falou assim, é o que Deus tem para você? E eu fiquei, falei, não sei se é o que ele tem, mas é o que eu quero. É o que eu quero, estudar fora, uma carreira internacional. Ela falou, mas tem que ver se é o que ele quer. E assim, conversamos bastante. Eu sei que ela foi guiada pelo Espírito Santo naquele dia. E ela me convenceu, eu não fui estudar fora. Ela me levou, depois naquela mesma semana, ela me levou num estúdio da família dela, dos Camilo. E lá eu gravei meu primeiro CD, depois gravei o segundo. E cada igreja que eu passei, cada irmão que eu conheci, cada casa de família que eu fiquei, Deus me mostrou mais claramente que o que ele tinha para mim era o ministério. Que o que ele tinha para mim era estar lá. Que o nosso dom é para honra e glória dele, para que ele fale através da nossa voz. Eu sei que tem pessoas que só vão ser tocadas através da minha voz, assim como tem pessoas que só vão ser tocadas pela sua, ou pela do Fábio, ou pela de quem está assistindo aí. Então a gente tem que levar a mensagem.
e sim, de uma forma mais bem feita, mais técnica. Porque se os outros instrumentistas estudam para poder tocar lá na igreja, por que nós que cantamos não, né? Acho que isso tem Sim. que ser bem feito até pela nossa saúde vocal. Porque tem muitas coisas, muitos ajustes que às vezes estamos fazendo e que vai nos prejudicar futuramente. Então, por isso Sim. que tem pessoas que podem nos ajudar isso daí, para não ter problemas vocais futuramente e não perder o nosso instrumento, né? E hoje eu tô aqui trabalhando com você, com o Fabião, na Escola de Artes, podendo ajudar um pouco das pessoas que querem levar a mensagem também, que querem apresentar esse louvor a Deus de uma forma mais técnica, mais aprimorada, para a honra e glória de Deus. Que legal, Suzy. Que joia. É muito gostoso a gente falar sobre esse assunto, porque também é uma curiosidade Sim. dos alunos, né, Suzy? Uhum. Saber como nós começamos, se é correto fazer, se expressar, como é correto cantar, né, na igreja ou não. Então, eu acho que é um tema, assim, muito propício para o dia de hoje, Uhum. mas também é Uhum. muito propício para o dia de hoje a gente te ouvir, viu? E a gente quer ouvir você cantar. Eu vou cantar um trechinho de uma aqui só. Vocês estão ouvindo? Ou não? Sim, Um playbackzinho? ouvindo. Eu estou. Hoje é o dia que temos de pedir pela bênção da presença do Senhor. Hoje é o dia que temos de orar pela bênção da presença desse amor. Derrama a chuva sobre nós, derrama o teu poder de amor, teu Espírito pedimos, ó Senhor. Derrama a chuva sobre nós, derrama o teu poder de amor, teu Espírito pedimos, ó Senhor. Tá bom. Que lindo! Amém, amém. Muito legal. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida que vocês queiram saber sobre o cantar, né, na adoração, na igreja, façam. Esse é o momento para que a gente possa responder antes de uma perguntinha que eu vou fazer aqui para a professora Suzy e depois o professor Fábio vai entrar respondendo. Enquanto isso, vocês podem ir perguntando. Oi. Só complementando uma coisinha. Complemente. Nós, eu acho que você tem essa mesma experiência que eu. A gente que cantou fora, sabe que quando vem para a igreja, às vezes a gente se sente um pouco frustrada pelo menos comigo, isso aconteceu muito. Porque por um bom tempo eu estudei técnica vocal para ser muito boa e, obviamente, a gente canta para os outros. Então, assim, eu me sentia frustrada quando, assim, a resposta não era a mesma que lá fora, sabe? Por não ter a mesma visibilidade que a gente tem lá fora. E por um bom tempo, às vezes eu chegava em casa, logo que eu comecei com o ministério, tinha vezes que eu ia cantar e que as igrejas tinham, assim, 10 pessoas. E isso me frustrava muito. Eu chegava em casa e eu chorava muito. Eu falava, Senhor, é para isso que o Senhor me trouxe para cá. E assim, fui várias igrejas, 10 pessoas, 6 pessoas. E assim, acabei me acostumando. Eu fui entendendo assim que se tivesse uma pessoa lá, é porque Deus queria falar em especial com essa pessoa. E tive várias experiências de pessoas que vieram para mim depois, olha, você falou comigo, foi para mim. Então, assim, não pense em aparecer, em estar em evidência. É bom? E nós temos essa tendência a querer estar em evidência. Mas acho que isso tem que ser muito trabalhado em nós. Pelo menos eu trabalho muito isso em mim até hoje. Até hoje. Para que, assim, eu esteja disposta ao que Deus quer de mim. Que às vezes Olha não só, vai ser